Bem, aqui temos um conto sobre as baleias para você. Por que as baleias se tornaram o maior animal de todos os tempos? As baleias de hoje podem chegar até 30 metros de comprimento. Mas você sabia que apenas alguns milhões de anos atrás, elas só cresciam cerca de 10 metros? Será que esses animais têm comido espinafre por todos esses anos? Ou alguma coisa mudou ao longo do tempo, fazendo com que eles crescessem e se transformassem nessas enormes criaturas do mar que são hoje? Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para se juntar a nós no lado incrível da vida. A orca, a jubarte, a beluga, a cinzenta, o cachalote. Ok, você sabe. Existem muitas espécies diferentes de baleias, mais de 80 para ser exato. Embora elas possam diferir um pouco na cor e na forma, são todas bastante impressionantes em tamanho. O cachalote, por exemplo, é o maior predador dentado da Terra. E a baleia azul é o maior animal de todos os tempos. Isso é certo. Elas são maiores do que um dinossauro, mamute ou qualquer outra criatura viva conhecida que já tenha vivido em nosso planeta. Muito louco, né? Quando as baleias entraram em cena pela primeira vez, há quase 50 milhões de anos, elas não se pareciam em nada com o que são hoje. Na verdade, nem sequer viviam debaixo d'água. Conheça a primeira baleia, o Paquicetus. Muito fofa, certo? Bem, para uma baleia, o Paquicetus era um mamífero terrestre de 4 patas, conhecido como a primeira baleia. Como se diz, a primeira dama. Não é. Ele era do tamanho de um lobo e carnívoro. Como sabemos tudo isso? De acordo com o Museu Americano de História Natural, fósseis encontrados no Paquistão em 1983 revelaram que esses mamíferos viviam em terra e em águas rasas conhecidas como o Mar de Tétis. Alguns cientistas acreditam que o Paquicetus era terrestre e que foi forçado a nadar no oceano devido à falta de comida em solo ou a temperaturas altas. Como precisou passar mais e mais tempo na água, o animal evoluiu para uma criatura que vivia no mar. Ao longo do tempo, essa evolução ajudou as baleias a desenvolver características como barbatanas em vez de pernas, para que pudessem se adaptar à vida na água. O Paquicetus exibia características semelhantes às baleias em sua anatomia, como um longo crânio. Os paleontólogos também descobriram que ele tinha um osso do ouvido único, algo que é característico das baleias. Ok, então existem algumas semelhanças entre as baleias de hoje e o antigo Paquicetus, mas como um se transformou no outro? Assim como outras espécies vivas em nosso planeta, o Paquicetus evoluiu graças a mudanças ambientais ao longo do tempo que o influenciaram, como o habitat, a dieta e o comportamento do animal. O Museu de História Natural de Londres explica que um dos primeiros paquicetos que surgiram foi uma espécie conhecida como Ambolus-cetus nathan. Esse animal viveu perto de estuários em algum lugar entre 50 e 48 milhões de anos atrás. Semelhante ao Paquicetus, esta espécie de antecessor da baleia tinha 1,22 m. No entanto, suas patas traseiras eram mais curtas e pareciam barbatanas. Também formou uma cauda especial para nadar e a usava para nadar mais rápido. Você consegue imaginar uma baleia com 4 perninhas? Parece bonitinho, não? Durante um período de cerca de 37 milhões de anos, o Paquicetus evoluiu gradualmente para mais de 80 espécies diferentes de baleias. Você ouviu certo? Demorou 37 milhões de anos para esta evolução ocorrer. É por isso que há 27 milhões e meio de anos, uma das primeiras baleias era significativamente menor do que é hoje. Esta espécie particular de baleia tinha apenas 5,5 metros de comprimento e tinha cerdas bucais em vez de dentes. Estas cerdas são um sistema de filtragem que as baleias utilizam para manter animais como krill, pequenos crustáceos semelhantes a camarões, em suas bocas, para que possam se alimentar. Elas são compostas de queratina, a mesma que os seres humanos têm nas unhas e no cabelo. Hoje, cerca de 1 dúzia de espécies de baleias possuem cerdas bucais. As demais têm dentes. Mas esses dentes são diferentes do que os humanos têm, pois são projetados para capturar presas em vez de mastigá-las. Definitivamente, as baleias não começaram como os titãs do mar que são hoje,
pois seu tamanho menor as tornava presas fáceis para predadores como tubarões famintos. Só há 3 milhões de anos é que as coisas começaram a mudar em favor delas. Este tempo ficou conhecido como a Idade do Gelo. À medida que as temperaturas na água começaram a cair, as baleias instintivamente precisaram acumular quilos extras de gordura para permanecer aquecidas, pois são mamíferos de sangue quente, afinal. Graças ao deslocamento de correntes e mudanças de temperatura na água, o fundo oceânico enriqueceu com plâncton. E com este plâncton veio o faminto krill. Dizer que as baleias eram bem alimentadas nessa época era um eufemismo. Baleias por toda parte enchiam suas barrigas com o delicioso krill e cresciam cada vez mais. As baleias com cerdas bucais aproveitaram esta festa interminável, já que estavam mais bem equipadas para engolir densos bocados de comida. Graças ao aumento de seu tamanho, elas foram capazes de nadar longas distâncias para procurar ainda mais comida e alcançar águas mais quentes, o que encorajou ainda mais o seu crescimento. Até onde essas baleias podem viajar? Talvez você pergunte. As jubartes de hoje em dia, por exemplo, podem viajar mais de 8.000 quilômetros por ano. Essa é uma das maiores migrações de qualquer animal na Terra. As baleias são o maior animal do nosso planeta atualmente. A azul, por exemplo, pesa mais que um Boeing 757, passageiros e sacos de amendoim não incluídos. E os seus umbigos são do tamanho de um prato de jantar. Ainda não está impressionado? A baleia azul é atualmente tão grande que, se você pegasse todos os seus vasos sanguíneos e os colocasse em uma linha contínua, a baleia morreria, claro, mas os vasos poderiam se estender de Plutão até o Sol e voltar mais de 2,5 vezes. Seu cérebro ainda não está oficialmente queimado? O meu já fritou. Enquanto as baleias de hoje são um ser evoluído completamente diferente dos paquicetos, você ainda pode ver um vislumbre de seus ancestrais, não a olho nu, é claro. Algumas baleias ainda têm remanescentes do que costumava ser um osso de uma pata traseira em seu esqueleto. Isso não aparece fora da pele. Você poderia imaginar se as baleias ainda ostentassem pernas, como os seus primeiros ancestrais? Isso seria muito curioso. Embora a ciência tenha provado que as baleias evoluíram do paquicetos, elas têm outro parente possível que ainda vive na Terra conosco hoje: os hipopótamos. Sim, esses caras. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Calgary, no Canadá, em 2009, acredita-se que os hipopótamos sejam os parentes vivos mais próximos da baleia. Com base em evidências fósseis e dados de DNA, parece haver uma forte relação entre baleias e hipopótamos. Muitos cientistas acreditam que os hipopótamos também sejam descendentes do paquicetos. Os hipopótamos de hoje, como as baleias, passam muito tempo na água e também são mamíferos. No entanto, antes de este estudo ter sido conduzido, muitos cientistas argumentavam que os hipopótamos estavam mais relacionados com porcos, vacas, ovelhas e até girafas. Se isso fosse verdade, as baleias estariam na categoria de mamíferos com casco fendido, conhecida como Artiodactyla. Ainda é discutido em diferentes círculos se os hipopótamos estão mais intimamente relacionados com baleias ou porcos, mas à medida que mais e mais estudos são conduzidos, parece que muitos cientistas estão inclinados a dizer que os hipopótamos são primos das baleias. Não importa com quais mamíferos as baleias estejam mais relacionadas, não há como negar que, quando se trata de tamanho, elas são verdadeiramente únicas. Mas quanto maiores são essas baleias? Muitos cientistas acreditam que elas atingem sua capacidade de crescimento quando chegam a 33,20 metros. Isso porque, se uma baleia chegasse a 33,5 metros, não conseguiria fechar a boca fisicamente dentro de 10 segundos antes de sua presa escapar. Se demorasse mais, elas não poderiam comer, o que as levaria à morte. Você sabia que uma baleia de 33,20 metros pode consumir água suficiente para encher uma grande sala de estar? E isso é toda vez que abre a boca para se alimentar. Então chegamos aqui. Como dizem por aí, uma baleia é sempre uma baleia. Se você já achava as baleias legais antes de assistir a este vídeo, aposto que agora está super impressionado. Você conhece algum outro animal que evoluiu ao longo do tempo para uma criatura completamente diferente? Compartilhe seu conhecimento nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique no lado incrível!